Fala galera, vamos lá reagir para mais um Nando do nosso querido Nando Moura. E dessa vez parece que o Doctor voltou. É isso mesmo, vamos dar uma olhada aqui. Rodrigo Silva falando que não tem forças intermediárias? Eu não acredito nisso. Que esse cara aqui falando a respeito do campo do 14? Isso não tá acontecendo, isso não pode ser verdade. Meu irmão, voltamos a 2014, 2015. Cara, esse professor que foi lá no Flow, é o Flow, né? Ele é simplesmente um dos maiores professores que nós temos aqui. É o maior químico aí, que já ganhou o prêmio e tudo. Em termos de Brasil, o cara é um dos melhores professores brasileiros. Seguindo, Puta merda, que saudade do Doctor. o Doctor. Puxa vida, eu tava vendo aqui a respeito do Talk Flow, né? E aí tá, Rodrigo Silva responde a desafio do Sacani, aí citam Pirula. Tem lá Rodrigo Silva respondendo Pirula, não sei o que. Rapaz, o Doctor voltou, regrediu tudo, né? Lula voltou à presidência da República, essas discussões estão em voga de novo. Eu falo assim, puta que pariu. Puta que pariu. Regrediu Eu tudo. vi o Pirula lá no podcast do Vilela, dizendo o seguinte, né? Não, existem aqui diversos fósseis intermediários, tal, e eu acredito, só que eu acho que é uma discussão extremamente interessante. Ainda com os fósseis intermediários, ou seja lá quantos fósseis podem existir, e eu acho interessantíssimo, não tô dizendo que Pirula está errado nisso de jeito nenhum, só que qual é o mecanismo que rege a inteligência biológica dos seres para que exista algum tipo de evolução? O próprio Darwin fala isso nos seus livros, né? Existe essa lacuna e tal. Será que é aleatoriedade ou é feito a respeito de design? Um design inteligente, uma inteligência que nós não sabemos qual é e não conseguimos perscrutar através de testes científicos que faça com que um ser se transforme em algo completamente diferente. Todo mundo lá é bactéria, de repente se torna e não acredito que isso está acontecendo. Não é possível, tem alguma inteligência por trás disso, né? E aí estava aqui, Rodrigo Ameaças! Ameaças! Silva responde a desafio. Doctor! Né? Esse rapaz aqui, Marcos Ebelin, e junto com o Rodrigo Silva, é um rapaz extremamente inteligente, no máximo. Né? É um químico aqui, e ele fala coisas aqui que eu fazia a menor ideia, né? Por exemplo, a respeito de carbono 14, como assim o carbono 14 só consegue ver no máximo até 30 mil anos? Eu não sabia disso, para mim é muito interessante, entendeu? Tá aqui, ó, Rodrigo Silva responde desafio do Sacani, vamos ver aqui. Dos máximos é 30 mil anos. E eles dizem que a vida teria bilhões de anos na Terra. Não tem. Por exemplo, eu sempre acreditei nisso, né? É um negócio Eu também sempre acreditei nisso, né? É um negócio interessante. interessante. Ele está falando que a medição de carbono 14 chega no máximo a 30 mil anos. Eu não sei, eu sou ignorante. Mas acho interessante, né, que possa haver esse debate. Só que o Pirula, isso desde das primeiras tretas, o Pirula ridiculariza demais, meu irmão. Ele passava vídeos e vídeos e vídeos ridicularizando cristãos. Aí quando eu tomo na mesma moeda, o Pirula me processa acho que umas 3 ou 4 vezes, junto com o Felipe Neto. Foi o Felipe Neto que pagou tua advogada, Pirula? E daquele teu amigo imundo, o Maestro Bo? Foi o Felipe Neto, né, que pagou os advogados. Então assim, ele partia para um lance que não é você... Pô, cara, é muito interessante a discussão. É muito interessante, né? Ele fala aqui que o carbono 14 chega no máximo a 30 mil anos. Então, Cara, como é que era o nome do grupo desse pessoal aí, Nando? É o Hangout da Groselha? É isso mesmo, cara? Depois você responde aí, cara. esse fóssil que o Rodrigo trouxe é fantástico. Esse tava na gaveta lá de casa. Porque quando Tava eu lá, vi, Rodrigo. eu lembrei que eu tinha um Você tinha um fóssil na gaveta? Lá vai ele. Duvido que ele não vai tirar aquele fóssil ali agora. Duvido, não é? É isso, cara. Tava na thumb.
Tava na thumbnail, não tem jeito, cara. Já tô até aguardando, ó. Vai vir o fóssil, ó. Também. Ó. Ele está aqui, rapaz, pronto para revelar várias coisas. Preste atenção. Voltei! Finalmente estou de volta! Aquele filho da puta do Darkseid está falando um monte de coisas! Não procedem, por que ele usa isso? Eu não sei. Mas alguma coisa está acontecendo entre o destino da humanidade. Por exemplo, por que as pessoas falam espanhol? Espanhol é um português mal falado. É um português que está errado. Está perdido. Meus pequenos irmãos. Está aqui o teu fóssil também. Puta merda, cara, voltamos a 2015, 2014. Cara, o Nando podia fazer aquele personagem de novo, o Maestro Boggs, lembra? Ele chegava assim... Numora! Mofóbics! Numora! Criminoso! Como é que ele falava, cara? Numora! Criminoso! Uma coisa assim, cara. Aí o Rodrigo Silva, neste corte aqui, ele fala a respeito de um fóssil que ele trouxe. Olha aqui, esse fóssil. Este fóssil não pode ter milhões de anos, como é que é uma barata? Ah, não sei, cara. Mas é um debate interessante. É um debate interessante. Como ele foi fossilizado, como é que nós podemos regredir ao passado e ver? Eu acho que tudo é interessante. E eu, sinceramente, não acredito que a Terra tenha milhares de anos. Eu acho que a Terra tem bilhões de anos. Não quer dizer que eu não acho essa discussão interessante. Eles chegaram com coisas novas aqui que eu nunca sequer tinha ouvido falar. Quando ele pega, por exemplo, neste corte, o Rodrigo Silva responde ao desafio do Sacani, esse rapaz aqui, que é uma autoridade em química, ele, olha, mostra agora o Deep Field do telescópio Hubble. Aí mostrou lá o Deep Field do telescópio Hubble e as estrelas todas formadas. Agora mostra o Deep Field deste outro telescópio que mostrou todas as estrelas formadas. Eu achei interessante pra cacete a discussão. Por que o Sacani não foi aqui? É, exatamente. Por que o Sacani não foi, cara? Podia ter ido, ia ser legal o debate. Discutir junto com eles. Por que não existe um debate a respeito disso? De horas. Hoje a gente tem podcast, a galera está acostumada a assistir tipo 8 horas de podcast. Eu acho que dá para ter uma discussão muito interessante a respeito disso. Se a Terra tem milhares ou milhões de anos, prova ou não prova a existência ou inexistência de Deus? Para mim, não. Para mim, não. É, pra mim também não. Porque ele está fora do campo de estudo da própria matéria, da própria realidade. Ele é ausente à realidade que ele próprio criou. A realidade só existe porque ele a criou. Eu sou, né? Então eles ficam discutindo também o dilúvio do Noé, a respeito do Golfo do México, suas reservas de petróleo, e que o petróleo não tem milhões de anos, na realidade o petróleo tem milhares de anos. Eu acho a discussão extremamente interessante. Eu acredito que as histórias, principalmente do Pentateuco na Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, elas devem ser interpretadas de maneira alegórica, certo? Agora, se existe uma teoria para provar determinada coisa, legal, cara, vamos ouvir. É interessante pra caramba. Prova ou não prova a existência de Deus? Não. Não, mas peraí. Não é tudo que é alegórico também, né? Deve ter alguma coisa alegórica ali sim, mas eu acredito que não é tudo, né? Ali fala ali da descendência da descendência do povo de Israel, não é? Fala de Israel, quer dizer, Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó e as 12 tribos dos filhos de Jacó, não é isso? Então isso aí eu acredito que não deve ter sido apenas de forma alegórica. Essas pessoas devem ter existido de fato. Seguindo. Absolutamente. Nele cremos, nos movemos e somos. Não quer dizer que a
a história, o debate por trás disso tudo não possa ser interessante. Existia um dilúvio há milhões de anos atrás ou há milhares de anos atrás? Né? Qual é a possibilidade de pares de animaizinhos dentro de uma arca terem dado início a toda a diversidade biológica? Eu, por exemplo, não acredito nisso de maneira literal. Não significa que de uma maneira alegórica, entendeu? De uma maneira de história, não seja absolutamente válido. Para mim. E a discussão é interessante, cara. Né? Eu vi, por exemplo, o Iago Martins, junto com o Rodrigo Silva, há pouco tempo discutindo pontuação bíblica para saber se se quando morremos vamos direto para o paraíso ou se quando morremos esperamos que todos os outros estejam mortos para irmos para o paraíso. E aí estavam lá discutindo a pontuação naquele versículo bíblico onde diz: digo hoje que estará comigo no paraíso, ou eu digo que hoje... Bom, enfim, claro que são pessoas extremamente estudadas, extremamente inteligentes, que se dedicaram à análise textual bíblica imensamente e estão neste tipo de conhecimento, nesta área de conhecimento, há anos-luz de distância do que um pobre infeliz como eu. Lógico. Esse hoje mesmo de Jesus, será que foi um dia realmente hoje mesmo? Porque não dá para saber. Porque no tempo de Deus, 1000 anos equivale a um dia e um dia equivale a 1000 anos, né? Então, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Se foi do nosso tempo, né? Realmente ele estava ali no mesmo dia, ele já estava lá com Deus. Agora, a teologia que eles discutem diz muito mais a respeito de homens do que a respeito de Deus. Essa é a verdade. Porque uma verdade existe. Nós sondamos todas as verdades? Não, mas o ser humano busca a verdade, busca perscrutar as coisas, busca analisar as coisas. E todo debate é interessante. Quando ele não é feito através do escárnio absoluto, né? Como o Pirula fazia nos seus primeiros vídeos, e aí eu fui responder no mesmo escárnio, e aí o bicho me processou 2 vezes. Então o Rodrigo Silva estava num vídeo falando assim: olha, o Pirula eu não converso, porque o Pirula já chega para mim falando que eu sou um bosta, que eu só falo bosta, então, não sei o que lá. E é uma maneira de você ridicularizar aquilo que o cara tá falando, sem sequer sentar com ele para falar a respeito dos argumentos, né? Daquilo que ele pensa, daquilo que ele vê, etc. Cara, como é que é isso aí, cara? Como é que é esse debate aí, cara? O Pirula chega pro Rodrigo, já chega falando assim, olha pra ele assim e fala: você é um bosta. Já é a primeira palavra que ele fala. A primeira coisa que ele fala é essa: você é um bosta. Vamos voltar aqui. O Ricardo Felício veio aqui, copiou todos os argumentos do Molion e do Thiago Maia. Inclusive a gente ajudou ele a fazer o vídeo, tava nervoso pra cacete quando chegou aqui. E o Ricardo Felício, ele se provou para mim uma grande decepção, né? Porque depois foi lá, meu irmão, e comprou toda a agenda de bosta do mito, que é a agenda de negação daquilo que está acontecendo, né? Principalmente no que diz respeito a vacinas e tudo mais. Então, Falando nisso, o nosso mito, nosso presidente, ele já voltou lá? Ainda não? Poxa, eu ouvi dizer aí que tem gente dizendo que ele tá com medo, uma coisa assim, né? Não, que isso, gente? Será? Não acredito que ele esteja com medo, não. Ele só tá procurando a melhor hora pra voltar, não é? Será que não é isso, não? Tem gente aí falando que o cara é um covarde e tal. Voltando. o Ricardo Felício, cara, é uma decepção gigantesca. E o professor Thiago Maia,
né, que também acho, puta, que também vê, puta, olha aqui que o Felício se tornou hoje. Né? O professor Thiago Maia chegou e falou para mim, cara, eu acho importante que a gente possa ter, de alguma maneira, ou no teu canal, se você quiser entrevistar, não sei, por exemplo, fazer um debate sério a respeito de aquecimento global. Chama aquele que tem o argumento mais forte do outro lado e vou debater, ou o Molion vai debater, porque é interessante, cara, sabe? Não é questão de você chegar e falar assim, como é que um diabo desse pode falar que a Terra tem só milhares de anos? Então, cara, olha o que o cara tem para dizer. Pô, olha o que o cara tem pra dizer. Ele podia vir o Sacani e qual é o nome dele? O Pirula aí, pro debate. Pirula, sei lá, Pirula fala que não vai xingar, né, o Rodrigo, que não vai chamar ele de bosta, vem os 4 aí. Vem o professor de Química também, esse professor aí, que é o professor mais qualificado de todos eles aí. Traz esses 4 aí e a gente ia ver um debate legal, suponho. Veja o que o cara tem aí para falar, né? O Rodrigo Silva, lembra vocês que eu fui um dos primeiros a divulgá-lo aqui na internet. Quando ele tinha lá o Evidências NT, fazia no máximo assim 2.000, 5.000 visualizações. E eu passei semanas divulgando o Rodrigo Silva, acho que ele deve lembrar, né? E certa vez eu vi o Rodrigo Silva também em um programa falando o seguinte, né? Eu tomo as vacinas, mas eu não tomo Coronavac. Essa Coronavac eu não vou tomar de jeito nenhum, porque eu não sei o quê. E aí eu fiz uma crítica aqui no canal. Ele me respondeu muito educadamente, né, no Instagram particularmente, falou, olha, eu sou um cara que inclusive comprei briga com a minha igreja para falar a respeito de vacinação, que é importante as pessoas se vacinarem e tal. Mas eu não tomo o Coronavac, porque como vou para Israel, a Coronavac ela não é aceita lá. Aí eu respondi para ele também, eu falei, Rodrigo, acontece que no período em que nós estávamos, naquela época, tá, não era possível o brasileiro escolher que vacina iria tomar. Eu ia viajar também, não podia escolher qual vacina que eu ia tomar ou não. Falar esse tipo de coisa é um desserviço à saúde pública brasileira, eu falei para ele. E eu tenho sofrido, aí eu falei para ele, tenho sofrido todo tipo de ameaça de morte, não só de petista, mas de bolsonarista aqui no canal. Ele, cara, é mesmo, tal, não sei das... Um cara extremamente gentil. Ou seja, eu não vejo por que o Pirula precisa escrotizar, né, ou desdenhar, criar um espantalho, falar uma merda gigantesca, sendo que os caras não são nem uns palhaços não, sabe? Passaram a vida inteira estudando, Rodrigo Silva, a parte textual, a parte arqueológica da Bíblia e tudo mais, um cara inteligentíssimo, fala grego, fala aramaico, fala um monte de coisa, sabe? Este rapaz aqui, este químico também, esqueci o nome dele aqui, perdão, Marcos Ebelin, o Rodrigo Silva o apresenta nesse Flow, né? Ele tem o recorde brasileiro de publicações científicas, acredito que no ramo da química. Existe até uma cadeia química com o nome dele, entendeu? É um cara que dedicou a vida a isso. Então você não pode tratar aquilo que o cara fala como se ele estivesse falando só merda, que é um idiota, que é um canalha, que é um mentiroso e tal. Não. Claro, né? Tem que respeitar. É uma discussão interessante, tá bom? Voltamos à estaca zero, hein? Neste país aqui, tudo volta ao começo. PT de novo ao poder, as discussões agora são as mesmas. Será que vai se criar um grupo de ateuzinhos militantes como era o Merda antigamente? Cara, só pra saber, quem eram os componentes desse grupo aí, desse Merda, MERDA, né? Eu esqueci qual era o... Tinha um significado, M.E.R.D.A. Quem tava participando lá era o Maestro, né, Nando? Maestro e Felipe Neto, né? Não sei se o Felipe Neto tá participando. Quem é que tava mais lá, cara? Esqueci, Pirula, né? Pirula tava participando. Cara, as histórias lá do início, né, cara? 2012, não, 2013. Das antigas essas histórias, né, cara? Naquela época o Nando tretava com todo mundo, né, Nando? Confusão todo dia. E hoje,
Hoje não é diferente, né? Hoje também muita confusão de várias partes, né? Quer dizer, o pessoal só briga na internet. Será que vai para qual lado essa discussão até você criar uma multidão de fanáticos religiosos que só precisam de um bezerro de ouro para idolatrar? No caso, há pouco tempo atrás, vocês viram eles fazendo isso com Jair Bolsonaro? Meu irmão, o negócio é complicado mesmo. Sempre retornamos ao começo. Do pó viestes, do pó retornarás. Se esse vídeo foi interessante para você e você sentiu essa nostalgia, eu tenho certeza que você não é inscrito no canal. Certeza, basta você ver aí o botão de inscrever-se. Não, eu sou inscrito sim, cara. O gostinha, o chininho, tá bom? Deixa o seu gostinho. Você não deixou o gostinho, você não fez isso. E é isso, Doctor. Voltamos ao começo. É isso daí. O Nando tá meio desanimado nesse vídeo, né? Tá meio pra baixo. De qualquer forma, um excelente dia para todos vocês. Valeu, Nando. Um abraço aí, excelente dia pra todos vocês também, galera. Um excelente dia para você também, Doctor. Vou processar, que isso? Esse cara é que nem o Marilyn Manson. E aí perdeu todos os processos, não é mesmo, Doctor? Mas um excelente dia para você também. Que essa discussão possa se tornar, você tem muito conhecimento em paleontologia e tudo mais, que essa discussão possa se tornar algo saudável e interessante para todas as pessoas. Tá bom? É isso aí, valeu, galera. Um abraço, tchau, Nando. Entrou uma música aí, cara. Caramba, que maneiro. Entrou uma música aí de repente. Deve ser. Isso aí é aquelas músicas que o Nando Moura compôs quando ele tava tretando com o Pirolo. Ele compôs isso aí. Dr. Parla. Caramba, vamos escutar. Nossa, que legal. Dr. Parla, canta, Nando. Dr. Parla, Dr. Parla, Dr. Parla. Are you feeling trying today? By the power of the Lord, Dr. Parla. Are you feeling trying today? By the power of the Lord. Legal, cara, a música. Show de bola. Legal. Valeu, Nando. Valeu, Doctor. Abraço. Até mais aí. Valeu, galerinha. Fiquem com Deus e até mais.